eu me lembro do momento exato que eu percebi que eu teria que fazer isso sozinha. Que aquele caminho, naquele momento, era uma estrada de solitude. Foi o que eu achava no momento? Foi o melhor que eu pensei naquela hora? Foi. Já me culpei muito? Já também. Mas depois de muita terapia e depois de muito ter uma autoanálise, eu percebi que eu fiz aquilo que eu podia ter feito por mim, por ela. E se foi assim é porque já estava escrito. Bom, primeiro eu gostaria de iniciar esse vídeo dizendo que a vida real está acontecendo nesse momento. E hoje eu tinha esse roteiro para gravar e esse vídeo para gravar, mas aconteceram várias coisas e a minha filha precisou ficar em casa. Ela estava um pouco doente, nós tivemos um dia maravilhoso e agora vocês vão ouvir um pouquinho assim o barulho dela brincando de casinha e a gente vai seguir por aqui, ok? Gostaria de iniciar dizendo que essa história que eu vivi da minha maternidade é a primeira vez assim que eu me sinto confortável em partilhar partes, sem me sentir ou culpada ou arrependida, não da minha maternidade, mas de maneiras que eu agi na altura. E eu começo dizendo que eu soube que eu teria uma filha muito antes de eu engravidar, né? Em meados de 2021, eu morava numa cidade muito pequenininha aqui em Portugal. Estava trabalhando, estava de layoff em um emprego por conta da pandemia ainda, né? Mas ainda estava empregada. E também, por via de uma pessoa conhecida na época, eu também trabalhava nas limpezas. E tinha 2 empregos. E nessa época eu decidi morar sozinha, eu ia fazer 27 anos, eu tava me sentindo muito solitária. E também tinha acabado de entrar no despertar espiritual, né? Que as pessoas dizem que é quando você começa a ter mais consciência de quem você é, de onde você veio, pra onde você vai, o que você tá fazendo aqui. Então eu tava muito espiritualizada nesse ano, eu tava cuidando muito da minha saúde, tanto mental, tanto emocional, né? Tanto física. E eu decidi que aquele ano seria diferente, que aquele ano, alguma coisa ia acontecer naquele ano. E aconteceu, né? Eu troquei de casa, comecei a morar sozinha, antes eu dividia a casa, eu adotei 2 gatos. Eu tenho, por acaso, posso até colocar aqui depois um texto, assim, lindíssimo, que eu coloquei no Instagram, dizendo que o ano de 2021 seria muito especial, porque pelo fato de eu estar fazendo uma terapia energética, eu decidi resgatar partes de mim do qual eu havia esquecido. E uma delas, e vocês vão me ouvir muito, muito, muito falar aqui sobre a criança interior. Porque eu acredito que ela é que nos dá o fogo de viver como adultos nesse mundo que a gente habita, né? E eu decidi que eu iria mais olhar para essa minha criança interior, que eu tive uma infância um pouco complicada no sentido da minha criança interior, né? E aí eu decidi, lá no texto dizia que eu iria aprender a nadar, que eu iria fazer coisas novas, que eu ia me abrir pro amor, que... Não acredito que eu tô partilhando isso. Que eu iria, sabe, fazer várias coisas assim que eu sempre tive vontade, mas que por conta da vida adulta, por conta de eu ter amadurecido muito cedo, começado a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, eu deixei engavetado, né? E aí, fazendo essa terapia energética, eu não tava feliz. Eu tinha acabado de, ao mesmo tempo que eu estava em um patamar que todo imigrante brasileiro, pelo menos, né, almeja, que é conseguir pagar um aluguel, ter um emprego, conseguir comprar as suas coisas, sabe, viver bem, ter uma qualidade de vida. Ao mesmo tempo que eu estava feliz por esse lado, por um outro lado, me tomava, assim, uma solidão muito grande.
um vazio muito grande que eu buscava com a terapia energética, com a minha terapeuta, mas eu sabia que não era ali onde eu estava que eu conseguiria acessar, né, entender. E nisso eu sempre fui muito ligada à minha mãe e eu senti muito essa vontade de, do nada me deu, eu preciso ir pro Brasil, eu quero ir embora dessa cidade, eu não quero mais ficar aqui. E as coisas foram caminhando e mais ou menos acho que foi em maio eu fiz essa terapia energética e a minha terapeuta, ela faz mesa radiônica, por acaso ela é minha terapeuta até hoje, e ela me encorajou muito, muito, muito. Ela foi uma das pessoas, assim, que mais me encorajaram a viver disso que eu tô fazendo agora, a dar as caras, a falar, sabe? E colocar o meu dom no mundo, né? Que são as terapias energéticas também. Hoje nós somos colegas de trabalho e isso foi muito incrível. Mas enfim, ela confirmou com a mesa radiônica que eu iria para o Brasil, porque uma das minhas dúvidas eram essas, né? Isso eu acho que era meados de maio, alguma coisa assim. E conversa vai, conversa vem, começou a perguntar como estava a minha vida, energizou os meus chakras. E ela me fez uma pergunta, assim, que ela nunca havia entrado antes nesse quesito íntimo, né? Que se era se eu estava conhecendo uma pessoa, se eu gostava de alguém, se estava tudo bem no meu campo relacional. E eu falei pra ela, olha, eu não tenho tido tempo pra isso. Eu converso com uma pessoa, né? Mas não é nada demais, é um amigo e tudo mais. E aí ela olhou assim pra mim e disse, não, o que eu tô perguntando pra você é em outro sentido. Você se relaciona com mulheres. É muito engraçado isso, mas se relaciona com mulheres, ou você tá afim de alguma, você sente atração. E eu falei assim, que eu saiba, não, né? Eu sou super aberta, não sei, mas eu nunca aconteceu. E aí ela falou, eu falei, por quê? E ela, não, é porque assim, tem uma energia feminina muito, muito forte à sua volta. E é uma energia de alma gêmea. E mostra aqui pra mim que você vai estar com a sua alma gêmea no Brasil. E eu assim, tipo, eu tava planejando ir pro Brasil em dezembro, e eu fui. E eu falei assim, olha, não sei, mas vamos ver, né? Depois desliguei o telefone com ela e falei pra minha mãe, eu falei assim, olha, é o seguinte, aconteceu isso e isso, se um dia eu aparecer com alguém e eu estiver feliz e não sei o quê, e a minha mãe deu risada e eu também ri muito. Passou-se um tempo, conheci o pai da minha filha, foi muito pouco tempo, e nos falávamos todos os dias, já estávamos muito envolvidos e nos conhecemos pessoalmente e tudo mais. Chegou a data Ele sabia que eu ia viajar, ele sabia que eu ia para o Brasil, não tinha nada assim fixo, vamos assim dizer, né? Porque éramos dois adultos e a gente sabia que a vida corria, né? E então, chegou perto de eu ir pro Brasil, eu descobri que eu tava grávida. Eu tive que tomar em uma semana uma das decisões mais difíceis da minha vida. Coube só a mim essa decisão. E eu optei por continuar com a minha passagem e ficar esses meses que eu já havia programado no Brasil. Com a minha família, que era no melhor lugar que eu poderia estar. Sendo cuidada, sendo amparada, sendo amada, acolhida. Mas deixando o meu coração aqui em Portugal, né? Por muito tempo eu me culpei por essa decisão, apesar de ser uma relação recente, né? Eu sentia que eu tava tirando alguma coisa do meu companheiro. E passei esse tempo no Brasil. Quando eu estava lá, minhas amigas organizaram um chá revelação, e minha família, e todo mundo e tal. E aí, no dia do chá revelação, fizemos a revelação, descobrimos que era a Maitê, que estava a vir. E assim que a fumaça saiu rosa, eu lembrei da minha terapeuta. E aí eu liguei pra ela e eu falei assim, olha, essa mulher que você disse
era um filho e era uma menina. E aí ela falou, meu Deus, Larissa, isso encaixa muito bem. É que o telefone toca de lá pra cá, nunca sou eu que pergunto, são eles que dizem e tudo mais. E aí nós rimos muito. Eu já segui a minha programação. E eu acredito que se eu tivesse ficado aqui, as coisas não teriam corrido muito bem comigo, assim. E aí voltei pra Lisboa com quase 9 meses, com autorização médica de última hora, porque a Maitê estava sentada. E na última ultrassom ela encaixou e a médica falou, ok, agora eu te dou os documentos pra você poder viajar e entregar na companhia aérea. Mas, quando eu tive ela, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, depois de tudo que vem com o nascimento de um filho, né? Eu só queria minha família. Eu só queria minha mãe. Eu queria que minha mãe estivesse por perto. Pra ela, pelo menos, ela não podia fazer nada, mas ela me vê lá, sabe? Ela me olhar, me ver sendo mãe. E é uma pauta muito sensível, eu não vou entrar nesse adendo aqui, porque... Não vou entrar nessa situação aqui, porque o meu relato de parto é uma coisa, assim, que eu nunca abri. Eu só fiz partes para as pessoas, mas eu nunca abri porque eu tive uma violência obstétrica. Então, eu acredito que cada um tem uma experiência e eu não gostaria de, neste momento, trazer essa informação aqui, né? Então, eu tava tão fragilizada que eu só queria a minha mãe, eu só queria a minha família. E tem uma coisa muito específica que acontece quando você tem um filho fora do Brasil, né? Você passa pelos momentos mais intensos da vida, os mais bonitos também, os mais assustadores. E as pessoas que você mais ama estão a quilômetros e horas de distância. E não é só a saudade, né? É uma ausência física que você tem. É uma ausência que você sente nas entranhas, assim, aquela vontade de você pegar o telefone e querer correr, assim, sabe? E ligar pra falar, só pra você ouvir a voz da pessoa e você entender que você não tá sozinha ou largada, né? E ao mesmo tempo, aqui vai começar o equilíbrio que eu prometi, tá? Não é só coisa difícil. Você vê a força que você tem e a garra e a vontade, como se você fosse mesmo, nós que somos mães, uma leoa, assim, né? De saber que um momento tão íntimo que você já viveu na sua vida, por mais que seja difícil, por mais que você ainda esteja processando, você consegue ver a beleza do nascimento, você consegue ver aquele ser humano te olhando igual o médico colocou ela logo em cima de mim, assim, ela com os 2 olhos arregalados. E eu senti medo quando eu olhei pra ela a primeira vez. Porque, assim, é muito bonito. A gente se vira. A gente se vira com o que dá. Eu acredito que tem muitas mães que passaram por muitas dificuldades, né? Estando fora do Brasil. Eu morava só eu e a Maitê. Eu optei por isso no início. Por N motivos pessoais. E foi assim, acho que essa intimidade, esse elo, essa coisa que tivemos só eu e ela, só nós sabemos, apesar de que ela sabe no inconsciente, mas eu sei, só eu sei. E pra mim isso é um privilégio muito grande, é uma carga muito enorme. Tive cesariana, não tinha ninguém pra me ajudar, né? Tirando o pai da Maitê, que 10 de 10, mas é duro, né? Pra uma mulher, sempre pesa muito mais pra mulher. E saber que você, assim, que você criou isso do seu próprio jeito, que você fez funcionar do seu jeito, do jeito que você sabia, sem nenhum tipo de manual, até hoje também. Ela vai fazer 4 anos e às vezes eu me pergunto o que eu tô fazendo.
E sem manual, sem avô do lado, só eu e ela. Só eu e aquele ser pequeno, indefeso, que precisava de mim ali naquele momento. Então, isso tudo é muito lindo. E eu já olhei com um lado muito negativo, mas eu aprendi a ver de uma maneira positiva, de uma maneira que eu fui privilegiada por isso. Eu não tô falando isso pra quem tá me assistindo agora e tá passando por uma situação parecida ou difícil, e esteja falando, pra você é fácil falar, você já passou por isso. Não. Quando a gente passa por isso, a gente precisa sentir. Às vezes raiva, às vezes frustração. É preciso sentir. Mas o que eu tô dizendo é, depois que você passa por isso, você não pode ficar carregando essa pedra ou essa angústia de que você poderia ter feito melhor, de que você poderia ter sido melhor. Não, você vai levar a parte boa, você vai pegar o privilégio que você teve daquele momento, você vai enxergar a parte boa, nem que você pegue um papel, uma caneta e você escreva o que eu tirei de bom dessa situação, né? Isso pra qualquer coisa na vida. Eu aprendi assim. Existe um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E eu nunca entendi isso tão bem quanto quando eu não tinha uma aldeia. Maternar fora do Brasil faz a gente pensar sobre, principalmente esse provérbio, né? E no Brasil, independente da situação familiar que você tem ali, é a sua casa. Se você não tem uma família, você tem uma amizade ou seu parceiro. Se você não tem um parceiro presente, alguém você tem. E pode ser a avó que aparece, pode ser uma amiga que passa para tomar um café com você e acaba ficando 2 horas e te ajuda de alguma forma. Pode ser a vizinha que sabe o nome do seu filho, que diz, oi, bom dia, tudo bem? Como tá o bebê? Já nasceu? E fora você tem que construir essa aldeia do zero. Em outro idioma, muitas vezes, o que não foi o meu caso, com pessoas que têm uma outra forma de criação, de visualizar a vida e a criação de um filho, outra forma de se relacionar como família, e isso é outro ritmo, isso é outra pegada. Então, quando você tá fora e você se vê naquele limbo, naquela solidão de você não ter, né, essa aldeia, você ter que construí-la do zero, isso se torna muito exaustivo. Mas isso não é uma reclamação em si, né? Isso é um fato. Porque para além da maternidade, que já é muito exaustiva, maternidade sem uma rede é um nível acima, né? Tem se falado muito sobre isso hoje em dia, graças a Deus. E eu vejo que as coisas têm melhorado nesse sentido. E a aldeia, ela não precisa também ser só sangue. A aldeia é quem vai aparecendo no meio do caminho. São pessoas que, assim, pessoalmente falando, a única resposta que eu tenho é que Deus que mandou pra minha vida, né? Pra minha maternidade. E é quem aparece, é quem tá ali no dia a dia, é quem pergunta se o bebê tá bem, seja cuidadora, que mesmo que você pague, porque a rede de apoio de quem tá fora do Brasil, sem familiares por perto, é o dinheiro, né? Mas também existem aquelas pessoas que escolhem ficar do seu lado, que escolhem querer ajudar, que escolhem querer entender o que você tá passando e te ajudar de alguma forma, né? E eu tive momentos que eu estava tão, mas tão cansada que eu não conseguia nem ligar pra pedir ajuda, não tinha nem coragem. E porque pedir ajuda era como se fosse mais um esforço, sabe? Era uma coisa que eu já não tinha tanta energia pra fazer, porque o ato de você pedir coragem, o ato de você se vulnerabilizar pra você abrir seu coração e você dizer assim, eu preciso de ajuda, é de uma honestidade, de uma verdade muito grande, mas também é um despir-se sem igual. E sabe o que é mais interessante? Que essa ausência, ela me forçou a fazer uma coisa que eu não tinha feito se eu tivesse confortável, né? Pedir de verdade. Aceitar a ajuda de pessoas que
Por vezes eu não conhecia. Quando me desse uma dor de barriga e eu precisasse ir pra qualquer lugar e não conseguir buscar minha filha na escola. Confiar em estranhos, pessoas que você nunca, numa situação fora daqui, no seu país, você talvez nunca conhecesse por ser de regiões diferentes, cidades diferentes. E que viraram amigos, que viraram família. E eu sou extremamente grata por isso. E eu aprendi que é isso, a aldeia não é só sangue, né? A aldeia é quem aparece, quem vai aparecendo. Então, assim, se eu tivesse que reduzir em alguns fatos o que a maternidade fora do Brasil me ensinou, aqui seriam 3. Bom, 3. Que o primeiro é que você é muito mais forte do que imagina. E isso não é um clichê de autoajuda, isso é um fato. Você vai passar por coisas que você não estava preparada, que você não imaginava, que você nunca pensou que se submeteria a tal. E você vai descobrir que você consegue. Não graciosamente, não como esperava, não como almejava, mas que você consegue. A segunda é que, e uma das que eu mais aprendo, e acho que foi a primeira que eu aprendi, é que pedir ajuda não é um ato de fraqueza. Para você chegar e pedir ajuda é um ato de coragem muito, muito, muito grande. Você se abrir, você estar vulnerável, você ter a consciência de que você precisa estar vulnerável para pedir uma ajuda, é você na sua forma mais pura. E eu achava que dar conta sozinha de tudo era uma virtude, o que não deixa de ser. Mas eu não tava sendo eu mesma, eu não tava sendo inteira, entende? E quando você não pede ajuda, quando você mostra para as pessoas que você é forte o tempo todo, que você tem uma estrutura muito boa dentro de si, você não tá só mostrando essa força. Tem pessoas que não te leem bem e entendem que você é, ok, ela é forte. Mas tem pessoas que veem que isso é isolamento, isso é outro nome. Que você tá escondendo alguma falta ali, que você tá se matando, se esgoelando por não pedir ajuda. A terceira é que o seu filho, ele não precisa de uma mãe perfeita. Eu sei que a gente vê muito isso por aí. O seu filho, ele precisa de você inteiramente presente. Ele precisa de você inteiramente presente, ele precisa de você feliz, com você mesma, principalmente. E aí ele é feliz. Criança tem um campo aberto muito mais do que os adultos. Eles absorvem assim, tudo. Um olhar diferente que você dá, um suspiro que você dá, eles olham tudo. Então, você estar feliz com você mesma, você se conhecer, você entender os seus sentimentos, você colocar pra fora, você entender o seu momento como mãe, às vezes que não tá legal, ou que tá bem, que tá jóia, tá bacana, que você erra e que você pede desculpas, e que você é aquela mãe que você não finge tudo, que você não finge que você sabe tudo, mas que você é honesta, que você fala que você não sabe as coisas às vezes. Isso é mais do que suficiente para o seu filho. Você não precisa inventar 1000 coisas para você fazer com ele, você não precisa fazer 1000 coisas fora com seu filho. Você estando presente com ele, eu me cobro muito por isso, tá? Eu me cobro muito por isso, porque eu sou aquele tipo de mãe extremamente criativa, lúdica, mas tem algumas questões da maternidade que ainda me pegam e a minha filha, ela demanda muita atenção. E às vezes eu me culpo muito por isso também. Então a gente vai aprendendo, né? Seu filho precisa de uma mãe feliz, não uma mãe perfeita. Você estando feliz, o seu filho também estará feliz. E tudo isso eu aprendo todos os dias. E isso não é um assunto que tem fim, né? Isso é um assunto que perdura e irá continuar. Então, vocês verão eu vir aqui falar sobre maternidade, não só 1, 2, 3, 4 vezes. Talvez eu crie uma playlist sobre esse assunto. E é isso. E se você que tá aí no Brasil, criando seus filhos perto da sua família, mesmo que não seja tão presente como você gostaria, aprecia isso.
Aprecia cada vez que a sua mãe aparece sem avisar. E aprenda o valor das coisas do amor. O amor, às vezes, tem diversas formas de você demonstrar. Então, às vezes, é a forma de uma pessoa aparecer, é de uma pessoa perguntar se você tá afim de tomar um café. Você, mãe, eu entendo a sua solidão na maternidade. Procure entender que talvez esse é o momento de você estar nessa pequena caverna. Porém, se você tem pessoas ao seu redor, se você tem uma aldeia, né? Se você tem pessoas que se importam com você, por mais que você esteja achando nesse momento com seus hormônios que não, um parceiro, ou uma irmã, ou uma amiga, procure essas pessoas. É muito importante. E se você que tem condições, se você consegue fazer uma terapia, esteja preparada para isso. Se puderem, escrevam aqui nos comentários se você é mãe, se você tá planejando ser mãe, como tá sendo a sua vida, quais as dúvidas, se você tem uma ideia para um próximo vídeo. Eu tô sempre por aqui, ouvindo e lendo tudo que vocês mandam pra mim, tanto no Instagram quanto aqui, tá bem? E eu queria dizer que eu sou muito grata por todas as mensagens que eu recebi, que não foram muitas, mas que me deram vontade de continuar com esse canal, com esse projeto. E que eu te vejo até o próximo vídeo. Com muito carinho, Larissa.